Olá, meu nome é Itamar e hoje a gente retoma o curso de Física 1. Hoje, no capítulo de Trabalho e Energia de Física 1, a gente vai discutir e entender o conceito de trabalho de uma força de atrito. Então vamos começar com uma pequena introdução. A força de atrito é um tipo muito importante de uma força não conservativa, o que significa que o trabalho depende do caminho. Logo, não é possível definir uma função de energia potencial. A gente discutiu esse conceito em detalhes na aula anterior. A energia mecânica de um sistema que está sujeito a uma ou mais forças de atrito, ele não se conserva. Então vamos ver como é que a gente estuda e discute o trabalho feito por forças de atrito. Então vou imaginar um bloco de massa M que é puxado por uma força constante conservativa F, que se desloca ao longo de uma superfície horizontal de uma distância D. Essa superfície ela tem atrito, né? Então, o que nós temos aqui? Aqui é a distância que o bloco percorre, que é a distância D. Aqui é a força de atrito. Frequentemente a gente representa ela aqui junto da superfície, né, para lembrar que essa força de atrito é devido ao contato da superfície com o bloco. Então, esse bloco tem uma velocidade V0, está sujeito a essa força F, e depois ele vai ter uma velocidade V. A força de atrito, que eu chamei de FK, é uma força não conservativa. Então, vamos imaginar agora como sistema só o bloco, e não mais o bloco e a superfície. Então aqui a gente tem a mesma figura da situação anterior, né? Aplicando a segunda lei de Newton, ou seja, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Ou seja, temos um problema em uma dimensão para esse bloco, o que a gente obtém? Que a força F, né, essa aqui é a direção positiva, menos a força F, menos a força FK, vai ser igual a massa vezes a aceleração, né? Como as forças são constantes, a aceleração é constante, né? Então o que a gente pode dizer? A gente pode usar essa expressão lá da cinemática, que é a expressão de Torricelli, né, que diz que a velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Então, se a gente isolar o ar, a gente vai descobrir que a aceleração é a diferença dos quadrados da velocidade dividido por 2 vezes a distância percorrida, que é essa aqui, né? Que é essa aqui que a gente está indicando agora. Então, se a gente jogar esse resultado aqui na expressão em cima, o que a gente vai obter, né? Que força vezes deslocamento é igual a diferença das energias potenciais mais a força de atrito multiplicada pela distância. Ou seja, força aplicada vezes a distância é igual à variação da energia cinética mais a força de atrito vezes a distância. Então, a gente pode escrever essa equação anterior de que forma, né? Então, a gente sabe que força vezes deslocamento é o trabalho. Então, como é que fica essa equação? O trabalho é igual a menos a variação da energia cinética, energia potencial, aqui, é igual à variação da energia potencial mais força de atrito que multiplica a distância. Então, fazendo um rearranjo aqui dessa expressão, a gente descobre que menos a força de atrito multiplicado por D vai ser igual a isso aqui, que é a soma das variações da energia potencial e da energia cinética vai ser igual à variação da energia mecânica. Então, esse produto aqui é negativo, da força de atrito vezes a distância, porque a força de atrito tem sentido oposto ao deslocamento, né? Então, experimentalmente, se verifica, né, que o aumento da energia
térmica do bloco, a gente sabe que força de atrito provoca aquecimento, né? A gente sabe de experiências que a variação da energia térmica é igual à força de atrito, o módulo da força de atrito multiplicado pela distância. Ou seja, a gente pode escrever, né, combinando essas duas expressões, né, que o trabalho é igual à variação da energia mecânica total mais a variação da energia térmica, em que W é o trabalho feito pela força externa, F, e a expressão inclui o efeito do atrito, que está aqui, ó, que é na expressão para energia térmica. Né? Então, isso é um resultado importante. Então, a gente tem que fazer uma correção na nossa expressão para conservação de energia para incluir o fato de que calor é produzido por uma força de atrito, que é uma força dissipativa. Então, vamos imaginar que agora não tem força externa atuando e o sistema é o bloco mais a superfície. Né? O que se sabe de experiência, de experimentos, que a ação da força de atrito cinético, por isso que a gente botou aquele índice K, diminui a energia mecânica do sistema, a energia mecânica que a gente representa pela letra E, o que é acompanhado por um aquecimento do bloco e da superfície onde ele desliza. Todo mundo já atritou duas pedras ou dois objetos e percebeu como isso gera um aquecimento na superfície de contato, né, dos dois objetos. Então, esse aquecimento, como a gente comentou agora há pouco, é a energia térmica. Né? E a energia térmica está associada ao movimento aleatório de átomos e moléculas que compõem o corpo. Então, quando existe atrito, esse movimento aleatório dos átomos ou das moléculas, ele aumenta. Consequentemente, aumenta o calor gerado e a temperatura. Então, a gente pode dizer que a energia térmica é uma forma da energia interna de um corpo ou de um objeto. Né? Então, vamos representar a variação de energia térmica como sendo delta índice íntimo, representando energia interna. Então, o que é delta de energia interna, a variação da energia interna? É a variação da energia interna de ambos, o bloco e a superfície. O sistema agora é o bloco e a superfície. Então a gente pode postular, ou seja, afirmar, né, como uma certa verdade inquestionável, que para um sistema isolado, o que a gente pode dizer? Que a soma da variação da energia mecânica mais a variação da energia interna vai ser igual a zero. Né? O que é uma extensão do princípio da conservação da energia mecânica para incluir o fato de que existem forças dissipativas atuando, ou seja, forças que produzem calor, como a força de atrito. Então, eventualmente, a gente pode ter uma situação experimental que envolvam forças elétricas e magnéticas. Então, a gente pode fazer um enunciado muito mais geral da lei da conservação da energia, que é o seguinte: variação da energia cinética mais variação da energia potencial mais a variação da energia interna mais variações de outras formas de energia tem que ser igual a zero. É simplesmente uma outra maneira de dizer que a energia não é criada ou destruída. A energia ela se conserva quando a gente leva em conta todos os tipos de energia envolvidos no nosso problema. Então, isso que eu acabei de dizer, dito em outras palavras, é o seguinte: num sistema isolado, a gente sabe que isso é sempre uma aproximação que pode ser uma excelente aproximação, já que um sistema estritamente isolado, perfeitamente isolado, não existe, mas como em ciência, em física, em engenharia, a gente faz aproximações que vão ser tanto melhores quanto essas aproximações produzam resultados comparáveis e importantes, comparáveis com o que é medido e importantes, por isso mesmo. Então, para um sistema isolado, a energia pode ser transferida de uma forma a outra, mas a energia total do sistema vai se conservar. Né? Então, isso é um ponto que a gente tem que ter em mente. Né? Então, se forças externas atuam sobre o sistema, o que a gente tem? Né? Que o trabalho vai ser dado por essas três contribuições. Delta K, ou seja, a variação da energia potencial, mais a variação da energia
desculpa, mais variação da energia cinética, mais variação da energia potencial, mais variação da energia interna devido a forças internas, né? Então, vamos imaginar uma situação aqui, um problema resolvido, né? Ou seja, a gente tem uma bala de ferro, né, com uma certa massa, que ela é atirada verticalmente de uma altura, aqui H1 que eu chamei, que é igual a 18 metros, com uma certa velocidade inicial. E a bola, ela se enterra, né, uma certa profundidade de 21 centímetros, que é de uma superfície de areia, né? Então isso aqui é 21 centímetros, né? Então, considerando que a aceleração da gravidade é constante, igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, a gente pode se perguntar qual a variação da energia mecânica da bola, ou seja, quanto vale o ΔE. Então, qual a situação que a gente tem? A gente tem que a energia mecânica é igual a variação da energia potencial mais variação da energia, variação da energia cinética mais variação da energia potencial. Então, a gente sabe como o corpo é largado, o que acontece? A energia cinética original é zero. E ela vai adquirir uma energia cinética final, que ou melhor, como o corpo para, isso aqui é final, o corpo para, então esse valor da energia cinética vai ser zero. E essa aqui inicial, foi largado com energia zero, largado não, foi atirado com velocidade V0, então a energia cinética inicial vai ser mv0 ao quadrado sobre 2. E o que acontece? Ao final, a energia potencial é zero. Eu tomei como origem aqui, né, da minha energia potencial, essa origem aqui, ó, né? Então, o que vai acontecer? A energia cinética final vai ser zero, e inicial vai ser mg, a soma das duas alturas, que é exatamente isso aqui, ó. Né? Então, substituindo os valores, é uma continha fácil que vocês podem fazer, né? A gente acha que o valor já aproximado é menos 1,4 joules, ou seja, existe essa variação da energia cinética com sinal negativo, ou seja, significa, né, que o sistema perdeu energia, né? Então, a gente pode se perguntar qual a variação da energia interna do sistema bola, terra e areia, né? O sistema ele é isolado, porque depois do tiro só atua na bala, né, o peso mg devido à terra e a força média direcionada para cima devido à areia. Essa força só vai atuar, a força F, quando essa partícula, quando esse objeto, esse corpo, estiver no interior da areia. Isso aqui é areia, né? Areia, né? Então, a gente sabe que ΔE mais a variação da energia interna é igual a zero, ou seja, ΔE é igual a menos a variação da energia interna, ou seja, o que vai acontecer, a gente já tinha calculado a variação da energia, né, no item anterior. Com isso a gente acha que a variação da energia interna, menos a variação da energia interna, é 1,4 joules. Né? Então, a gente pode se perguntar qual é o módulo da força média, né, F, exercida pela areia sobre a bola. Né? Então a gente sabe que a energia mecânica da bala é conservada até essa atingir a areia. Então depois a bala vai percorrer, ou a bola, tanto faz, vai percorrer a distância H2 na areia. Ou seja, a energia mecânica ela vai variar. Né? Então, a gente sabe que essa corresponde a uma energia térmica que vai ser igual à força de atrito agindo sobre uma certa distância. A gente tem o valor da força, que a gente quer obter, mas aqui seria um valor médio, né? Porque a gente sabe que a força não vai ter sempre o mesmo valor no interior da areia, né? Porque a partícula ela vai perdendo energia, né? E ela vai penetrando mais fundo na superfície de areia. E isso aqui é o H2, que é a distância percorrida pela
pela bala ou pela bola no interior da areia. Né? Então, fazendo essa continha, a gente obtém que o F, né, essencialmente, é 6,8 newtons. Né? Joule por metro, isso aqui não é joule, isso aqui é newton, né? Unidade SI, né? Então é 6,8 newtons. Né? Então, hoje vocês aprenderam sobre o conceito de trabalho de uma força de atrito. Até a próxima!